Bom, gente, continuando aí, a gente tem agora aquela etapa da mudança de fase que eu disse a vocês, certo? Que não é uma coisa assim tão direta como as questões anteriores. Primeira coisa, vamos anotar aqui nossos dados, né, para a gente se situar melhor. Vamos ler aqui a questão. Me diz aqui, ó. Sabendo que o calor de fusão do gelo é igual a 80 calorias por grama. Fusão é quando sai do estado sólido para o líquido, certo? Então aqui eu tenho um calor latente, que é o L, LF, de 80 calorias grama, certo? Anotando aqui para ficar melhor. E o calor de vaporização da água, ou seja, quando a água ferve. Está mudando o que? A temperatura ou o estado? Estado. Calor de vaporização, 540 calorias por grama. Vamos anotando. Que o calor específico, ó, calor específico aqui, um cepzinho pequenininho, do vapor da água, certo? É meio caloria por grama. E o calor específico da água líquida é de 1 caloria por grama, certo? Então, é correto afirmar que a quantidade de calor necessária para transformar 30 gramas, gramas é a massa. Ó, tudo em grama, não precisa mudar nada. Ó, de 0 para 150. Como eu disse a vocês, isso não é rápido assim, né? O instalar de dedo a temperatura muda, não é? Então aqui, vamos com calma, certo? Quando você for fazer, você vai voltando o vídeo e vai entendendo. Inicialmente eu tenho o quê? Um gelo a 0 grau, né? Que é o ponto de fusão. A gente viu no capítulo anterior. Quando esse gelo derrete, ele vira água, né? Mas a temperatura permanece. Aí aqui mudou o que? O estado. Você vai anotando aqui, que fica mais fácil, certo? Ok? Pronto. Quando a água ela ferve, né? Continua a água, né? Ela ferve. E qual é o ponto de ebulição? 100 graus. A gente viu no capítulo anterior. Mudou o que aqui? A temperatura, né? A água permaneceu, mudou a temperatura. Pronto. Quando a água ferve, ela vira vapor, né? Então mudou o que aqui? O estado, certo? E virando vapor, aí ela vai até a temperatura que a gente desejar, né? Continua vapor, né? De 150, que é o que a questão pediu. Aqui mudou o que? A temperatura. Para eu determinar esse calor, eu vou ter que somar todo o calor gasto aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Aí aqui eu vou botar, ó, Q total, QT, que é quantidade de calor total, certo? Se eu mudo, aí vamos por partes aqui. Aqui, ó, eu estou mudando o que? A temperatura ou o estado? O estado, certo? Se é o estado, eu vou usar aqui fórmula. Qual das quatro? ml, certo? Mas, aí agora eu vou para esses dois. Ó. Eu estou usando o que aqui? Eu estou mudando o que? A temperatura ou o estado? A temperatura. A água continua água, não mudou nada. Mudou a temperatura de 0 para 100. Aí eu vou usar aqui, ó, C
M delta T, certo? Aí eu venho para cá agora. Tá mudando o quê? O estado. Então eu vou usar ml de novo. Mas, para terminar, eu estou mudando o que aqui? A temperatura. Então, delta T, certo? Agora é só substituir. Quantidade de calor total. Quanto é a massa? 30 gramas. Ó, a massa é a mesma, não muda. Vezes. Quando o gelo vira água, qual é o calor? 80. Mais. Aí aqui eu tenho, né, a água líquida. Certo? Não é água, líquido. Quanto é o calor específico? 1 vezes 30. E aqui eu tenho a variação de temperatura. Certo? Vou diminuir a final menos a inicial. 100 menos 0, 100. Certo? Vou até colocar aqui, para não confundir vocês. Ó, 0, 100 menos 0. Certo? Mais. Aí aqui eu estou mudando o estado, né? Quanto é a massa? 30. E o calor de vaporização? 540. Certo? Mais, para terminar, eu estou mudando a temperatura. O calor específico de vapor é quanto? Meio. A massa é padrão, vezes, vou diminuir as temperaturas. 150 vezes menos 100. Certo? Aí aqui, quantidade de calor total vai ser, multiplicando aqui, dá 2.400, mais 100 menos 0 dá 100, né? 100 vezes 30, 3.000. Mais 30 vezes 540 dá 16.200. Mais 150 menos 100 dá 50 vezes 30, 1.500 vezes meio, 750. Certo? Vou aqui multiplicar. Primeiro diminui, porque está entre parênteses, e depois multiplica. Certo? Aqui, ó, quantidade de calor total vai dar 22.350 calorias. Aí é a mesma situação de uma questão que eu fiz lá atrás. Você vai olhar aqui. Qual alternativa tem a ver com 22.350, né? 2,40 tem alguma coisa aqui? Aí você pode pensar, não, mas arredondou. Mas mesmo assim, aqui é 22, ó, tem nada a ver. Tem a ver com 7,5? Nada a ver. Tem a ver com 22,35? Tem. Não, 22,35. Alguma coisa tem. Tem a ver com 21,60? Não. Com 5,40? Por eliminação você resolve. Aí o que foi que a questão fez aqui, ó. Ela pegou uma vírgula e botou aqui, ó. O zero ela tirou, né? Porque tanto faz. Quantas casas andou a vírgula? 1, 2, 3. Por isso, certo? Mas nem precisava você fazer, porque por eliminação você conseguia desenrolar. Certo, pessoal? Vejam que aí foi mais coisa. Mas aí você vai voltando o vídeo e você vai fazendo. Veja que isso é por etapas. Ó. Começa no gelo. Primeiro o gelo derrete, né? Certo? A temperatura não muda. Depois a água ferve, né? Aí muda a temperatura. Quando a água chega nos 100 graus, ela vira um vapor, certo? E depois ela chega na temperatura que a questão pedir. Ok, gente? Então vamos aí, vejam que foi um nívelzinho maior. Mas que vocês, voltando o vídeo com calma, vocês vão fazendo, certo? Vamos aí para uma questão número 5. E a gente vai tratar do equilíbrio térmico.
esse equilíbrio térmico. É só anotando aqui em cima, certo? Um equilíbrio térmico é o quê? Quando dois ou mais corpos, é como, por exemplo, você pega um copo de água gelada e um copo de água quente. Aí você mistura os dois, certo? Numa panela, por exemplo. A temperatura, a água quente vai esfriar e a água fria vai esquentar. Eles vão ficar numa mesma temperatura. Ah, mas que temperatura é essa? É isso que a gente vai descobrir, certo? Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho que Q1 mais Q2 mais Qn é igual a zero, certo? Ou seja, não pode haver diferença de calor mais, porque misturou, vai chegar naquela temperatura que vai ficar morno, né? Quer dizer o quê? Tanto a água fria quanto a água quente agora ficam na mesma temperatura, certo? Então vamos fazer isso aqui. Mas que temperatura é essa? A gente vai descobrir, certo? Então aqui, ó, vamos ver aqui. Colocam 500 gramas de cobre, ó, primeiro material, e a 200 graus, né? Ela tem aqui sua massa, sua temperatura, em 750 gramas de água a 20. O calor específico está aqui, determina a temperatura de equilíbrio térmico. É o que eu disse a vocês. Você vai misturar os dois e vai chegar uma hora que os dois vão ficar na mesma temperatura. Mas que temperatura é essa? Vamos descobrir, né? Então eu posso fazer aqui, gente, separado e juntar depois. Ó. Vamos fazer aqui, ó, o cobre, certo? Ó, eu tenho o que aqui? Sua massa, 500. Tem o seu calor específico. Aí eu tenho a variação de temperatura. Eu tenho a temperatura final? Não. Ele está perguntando justamente ela. Determina a temperatura de equilíbrio. É quando eu misturo os dois. Qual é a temperatura que vai ficar quando eles se igualarem? Não sei. Mas que temperatura era no começo? 200. Aí eu vou substituir aqui, ó. Que percebem que a fórmula é essa aqui, né? É aqui reúne essas três. Aqui vai ser C 0094, a massa 500 vezes, aí aqui você tem, ó, TF menos 200. Entre parênteses que você tem uma letra, certo? Aí multiplicando aqui, ó, eu vou ter 0,094 vezes 500. Vamos multiplicar aqui, ó. 0,094 vezes 500. Vai dar 47. Multiplicando aqui, né? Vai ficar. E aqui fica TF menos 200. Esse 47 eu vou multiplicar os dois, certo? Aqui eu tenho que 47 vezes TF, 47 TF menos 47 vezes 200, que vai dar 9.400. Pronto. Vamos deixar ele aqui, que o do cobre a gente já fez. Vamos fazer agora o da água. Eu tenho que a massa da água é 750. O calor específico da água 1. E aqui a mesma coisa. Eu não sei quando os dois se igualam que temperatura é. Mas eu sei que inicialmente ela estava a 20 graus. Então aqui eu vou substituir Q CM delta T. Certo? Que C é quanto? 1
vezes a massa, 750, vezes TF menos 20, certo? Aí aqui eu vou ter, ó, 750 vezes 1, ele mesmo. E aqui fica TF menos 20. Aqui a mesma situação, ó, pelos dois, certo? Se fizer só por um, fica errado. 750 TF menos 750 vezes 20 dá 15.000. Ok? Então aqui você chegou também no final. Para eu calcular esse equilíbrio, certo? Para eu chegar aqui no equilíbrio, eu vou ter que somar os dois, certo? Ó, como aqui eu só tenho 2, eu vou fazer Q1 mais Q2 igual a 0. Ó, Q1 é quanto? 47 menos 47 TF menos 9.400 mais 750 TF menos 15.000 igual a 0, certo? Aí eu vou resolver aqui o que tem letra, né? E o que tem número para fazer aqui direitinho. Então aqui, ó, somando esses dois, ó, eu vou ter 797 TF. Aqui, como os dois estão negativos, ó, repito o sinal e vou somar. Vai dar 24.400, certo? Igual a 0. Então TF vai ser, tá, negativo vira positivo. Dividiu aqui, certo? 24.400 dividido para 797 e vai dar aproximadamente 31 graus, ok? Então a gente chegou aí, você calcula 1 por 1, no final você soma, certo? Pronto, então a gente terminou aí com essa questão do equilíbrio térmico, né? Duas questõezinhas do equilíbrio térmico. E agora a gente vai ver a questão do calorímetro. É quando a gente tem um, digamos assim, um recipiente, coloca coisas dentro dele e a gente determinar essa temperatura de equilíbrio também. Mas aí já é mais coisa, certo? Então vamos fechar esse vídeo aqui para não ficar muito longo, certo? E depois eu coloco para vocês esse outro vídeo, certo? Eu vou deixar o salvo, o link, certo? Mas essa questão aqui a gente vai abordar depois. Só vou deixar o vídeo salvo. Ok, pessoal? Então vamos aí ao próximo vídeo. Valeu!